Eu estou com um amigo que eu conheci quando ele foi eleito governador do Rotary Club. Eu fazia parte do Rotary também. Foi um tempo muito gostoso, que eu tenho saudades e que talvez até retorne. Eu queria saber como é que foi parar lá, Ert Suderman. Bem, eu nasci, me criei em Aracaju. Muita gente se admira. Sim, Como porque é você um pouco caiu em Aracaju? longe. É. Meus pais, a minha mãe veio de Alagoas e meu pai do interior de Sergipe, se encontraram em Aracaju e eu nasci em Aracaju. Eu sou um sergipano assumido. Eu gosto muito da minha terra. Mas é o menor estado do Brasil que ainda assim consegue ser maior que Israel. Ainda é maior e é o segundo maior produtor de laranjas. Hoje em dia é um grande produtor de petróleo. Petróleo? Petróleo, sim. Mas o meu pai era um homem muito simples, como todo imigrante, ele veio criança, e ele tinha alguns amigos na maçonaria, alguns amigos no Rotary, alguns amigos no Banco do Brasil, na prefeitura. Ele era uma pessoa de muito fácil relacionamento. Sociável. Muito social. Mas em Aracaju nós éramos bastante jovens e uma vida bastante humilde e difícil. Quando viemos para cá, porque em Sergipe, naquela época não havia faculdade, e os pais judeus querem que os filhos estudem, nós chegamos no Rio de Janeiro e começamos a estudar e nos relacionar com outras pessoas que tinham um nível social diferenciado. Quando eu me estabeleci em 1959, muitos anos, eu fui convidado a participar de uma reunião no Rotary Club. Muito bem, mas o senhor disse quando o senhor se estabeleceu. Se estabeleceu em quê? Eu era gerente de uma metalúrgica, eu sou engenheiro mecânico. É engenheiro, formou-se em engenharia, então. E se eu não tivesse sido despedido, ainda hoje eu talvez fosse um gerente de metalúrgica. Mas o meu patrão precisava do lugar para o filho dele. Ah, mas isso não é justo. Mas não era justo, mas ele achou que era e não foi bom para ele. Acontece que... Não foi bom para ele, não deu certo. Não deu certo. Os filhos não tinham tanto entusiasmo. Mas acontece que, quando eu fui despedido, eu fiquei disponível. Fui gerente de uma empresa de ônibus, falecida Aviação Brasil. Trabalhei numa indústria de imóveis, já tinha experiência de administração industrial, até que apareceu um baiano cansado, querendo vender uma fábrica. Essa fábrica tinha 47 empregados estáveis. E vocês lembram que, antes da lei do Fundo de Garantia, os empregados com mais de 10 anos não podiam ser dispensados. Não nem podiam? que eles quisessem. Só podiam ser dispensados se o sindicato homologasse e tentasse, por todos os meios, evitar essa dispensa. Acontece que o seu Luiz Baiano precisava vender a fábrica, ele estava cansado, falou com meu tio também de Sergipe, e cá, o seu sobrinho, ele está desempregado. Você não quer sugerir que ele compre a minha marcenaria, a minha pequena fábrica de imóveis? Mas era um desempregado bem abonado. Como é que ia comprar, né, se não tivesse condições? Mas ele não queria dinheiro, ele queria que eu assumisse um débito, mas queria que eu assumisse o ônus da estabilidade dos 47 empregados. Quer dizer que eu entrava com um passivo muito grande, um passivo social muito grande. Pacote e tanto. E acontece que eu já morava no Engenho Novo, a fábrica era na Abolição, onde hoje é a principal, não é a principal, mas foi a principal sede da Igreja Universal. E eu fui morar lá nos apartamentos que tinha em cima da loja, e fui trabalhar lá. E chamei os empregados e disse, olha, nós estamos no mesmo barco. Eu não tenho nada a perder, eu preciso trabalhar, preciso ganhar minha vida, já tenho um filhinho, e vocês precisam do emprego, porque se a empresa não continuar, vocês vão perder o emprego.
nós estamos no mesmo barco, vamos remar e vamos chegar na outra margem. Eles entenderam bem e eu, com a minha juventude, meu entusiasmo, consegui levantar a fábrica. Daqui a pouco chegou Brasília e eu ganhei muitas concorrências do Estado-Maior das Forças Armadas e comecei a fabricar móveis especiais para Brasília, para os funcionários. E todas as semanas eu tinha que carregar 2 caminhões da transportadora Santa Júlia, que diziam que era em homenagem à mãe a do mãe dele Juscelino era Kubitschek, Júlia Diana. E a coisa prosperou bastante. Eu tive muito sucesso junto a esse financiamento oficial e também a revendedores. Daí que surgiu a Toque a Campainha? Aí, como a coisa era limitada fisicamente, eu comprei uma outra fábrica de um outro baiano, aliás, um outro baiano de Ilhéus. Também estava com problema com empregados no bojo? Também estava com problema de empregados. E eu assumi certas... E depois eu encontrei o falecido senador Arão Steinbrück e contei a ele é o senador 13º salário. Pois é. Contei para ele e ele disse, você é corajoso. Eu sou corajoso, mas eu preciso me sustentar, né? Eu preciso sustentar. Eu sou casado, tenho um filho, já vem outro por aí. Naquele tempo ele tinha mais de um filho. Uhum. E eu comprei essa outra fábrica, Clomir, Clóvis e Miriam. Nessa fábrica, já era uma fábrica maior, começou a faltar matéria-prima. Começou a faltar matéria-prima porque eu tinha cota de madeira compensada. Naquele tempo não tinha MDF, era só madeira compensada. E eu tinha uma cota muito boa numa firma chamada Brasil-Holanda, que eram judeus belgas. Era uma famosíssima. Famosíssima. No Brasil era a maior fábrica e eu tinha cota, mas a minha cota era muito pequena por causa dos contratos que eu tinha que cumprir. Uhum. Eu fui para o Espírito Santo, da onde eu trazia madeira. No Espírito Santo, eu tive um incentivo muito grande do prefeito da cidade de Linhares e instalei uma grande indústria automatizada, muito moderna, com equipamento belga, equipamento alemão, equipamento italiano, e eram móveis fabricados praticamente sem contato manual. Maquinária especializada. As grandes funcionárias eram professoras que, não tendo emprego no município, eram inspetoras de qualidade. Os produtos eram vendidos no Brasil todo, até que 10 anos depois, eu vi que os filhos não tinham talento para viver pendurado em avião. Seus filhos? Quantos os senhores têm? 4 filhos. Tudo homem? Tudo homem. Olha que coisa, Sarinha então reina absoluta. Reina, é a rainha. Eu tinha feito também uma fábrica de compensados, além da fábrica de imóveis, e tinha feito uma laminação em Eunápolis, na Bahia, no sul da Bahia, que era antigamente distrito de Porto Seguro. A coisa foi crescendo, a produção era enorme, tinha clientes como Mesma, como Tabacavi, como Mapping, e Brastel, e Porto Frio, enfim. E era uma fase, eu cresci junto com o Brasil, a fase do milagre brasileiro. Uhum. Delfim Neto e Emílio Médici, e Brasil campeão mundial de futebol. Enfim, foi uma época muito boa e eu estava acompanhando. De quem é a ideia do título Toque a Campainha? Aí, Ana, aconteceu que eu tinha uma fábrica, a fábrica tinha uma área enorme, 1 milhão de metros quadrados de área, tinha um campo de futebol e o meu time era o campeão, a Mobrasa, Móveis Brasileiros S.A., era o campeão do município. Era o Flamengo de lá, não era o Botafogo, era o Flamengo de lá. Lá Desculpe a franqueza. O senhor é Flamengo? Eu sou Flamengo. Quase que não dá para notar. Mas então, Flamengo e Mangueirense. Então, quando eu recebi uma proposta de vender o estádio Raul Udermann era meu pai. O nome do seu pai. Eu disse à família de 11 irmãos lá da cidade de Linhares, a família italiana Rigoni.
vocês querem comprar o estádio Raul Udermann, em volta tem 6 fábricas. Se vocês quiserem comprar o estádio, compre as fábricas. Leva as fábricas. Eles concordaram, porque eram muitos irmãos, estavam em instalações precárias, e eu não estava querendo continuar voando semanalmente. Já era cansativo. Já estava. Então, as sobras que ficaram, as sobras da produção, porque a MAP não comprava camas e armários, comprava conjuntos. Lógico. O Silvio Santos, da Tabacavi, também comprava conjuntos. Isso. Quando eu vendi, os compradores queriam implantar a linha que eles já tinham. Então sobraram muitos componentes. Eu trouxe 18 carretas aqui para o Rio de Janeiro, tinha um galpão aqui, onde eu tinha a fábrica. Botou tudo lá? Botei tudo lá e chamei um amigo, um grande publicitário, que Deus o tenha, Leri. E digo, Leri, me ajuda a vender, porque afinal de contas, como é que eu vou vender? Ele disse, faz o seguinte, eu vou fazer um anúncio, assim, toca a campainha, espere o portão abrir, porque era o galpão, e verá uma grande variedade de móveis. E isso foi um êxito tão grande que em volta da nossa empresa surgiram 9 lojas que também queriam. Não precisa tocar a campainha, não, aqui não precisa tocar a campainha, entra sem tocar a campainha. E o nome ficou. Então vocês veem que sucesso que é essa linha de lojas que existe, Toque a Campainha, que é do nosso amigo Hertz Udermann, que entrou para o Rotary quando se estabeleceu, já trabalhando, já com quantos filhos na ocasião? Já com os 4? Já com os 4 filhos. Já com os 4 filhos. E foi uma carreira brilhante, porque no Rotary segue uma hierarquia bastante severa e você tem que ter pontos, você tem que cumprir metas, e para ser governador não é brincadeira. Eles têm lá nos Estados Unidos uma cidade onde se fazem a reunião, não é à toa que lá são boas as reuniões, porque o nome é Anaheim, a cidade, não é? Então, quase tudo que leva Ana é bom, não é não? Anaheim, sem dúvida. Desculpem a brincadeira, mas é o nome da cidade mesmo em que se reúne em Anaheim, onde se decide quem vão ser os governantes daquele período, aqueles 2 anos, não é? Exato. Um ano. Os governadores são eleitos por um ano, porque é um ano muito intenso, muito puxado, e dificilmente a pessoa suportaria um segundo período. Mas eu acho que é necessário, o senhor sabe por quê? O governador que começa com todo o gás, ele faz um bonito início de metas de trabalho, e isso daí tem que ter continuidade. O que vem depois não tem a mesma ideia. Então eu acho que 2 anos seria o ideal, não acha não? É uma ideia, tanto é que os diretores, a Ana falou em hierarquia, o Rotary Internacional é dirigido por um presidente eleito por um ano, e que normalmente é um rodízio entre países. O deste ano é americano, o do ano passado era, parece que coreano, e japoneses, e o ano que... Enfim, depois do presidente vem os diretores. Os diretores têm um mandato de 2 anos, para haver mais continuidade. É aquilo que eu falei, não haver solução. Eu acho que é uma ideia a ser pensada. Não é ideia para se louca, jogar não. fora. Não. Depois dos diretores, que são 17 diretores representando as regiões do mundo onde se divide o Rotary. Aqui nós temos 3 regiões no Brasil, que tem uma área enorme. Então nós temos os governadores, que são 530 distritos no mundo. No Brasil nós temos 38 distritos. Cada distrito é coordenado por um governador e que cada distrito tem os seus clubes. A Ana era rotariana, mas ela continua rotariana, ela não tem distintivo. Eu era de Botafogo, eu gosto muito do Copacabana também, que é muito brilhante, é muito atuante. E tem uma representação muito forte. Então, esses 38 distritos têm direção de clubes de bairro.
A Ana falou em Copacabana, Botafogo. Eu, desde 48 anos atrás, sou sócio do Rotary Club Rio de Janeiro, Rio Meia. de Janeiro, porque Meia. eu trabalhava lá. Então, o Rotary tem que ou trabalhar no território ou morar no território. É verdade. Eu continuo lá e é uma vida realmente de serviço, que Rotary é um clube de serviço, e hoje é um clube que se destaca por um lema muito importante. Ética, um princípio que não pode ter fim. Muito bem. Nós vamos chamar o Dr. Hertz Ruderman para falar a respeito do Rotary. Hoje eu quis conhecer a vida dele e eu quis que vocês, junto comigo, conhecessem o que foi a luta de um rapaz que veio, eu não sabia que ele tinha vindo do Sergipe, e que venceu aqui, junto com uma mulher maravilhosa, que é a Sarinha, que eu estou falando o tempo todo, e que na próxima vez ele está intimado a trazê-la para que ela também compareça à nossa entrevista. Nós vamos encerrar por hoje, mas não me escapa. Nós teremos outra entrevista para falar sobre o seu trabalho no Rotary e o livro que o senhor escreveu. Aqui está. Ele escreveu este livro, sentiu necessidade de deixar marcado aquilo que ele tinha vontade que seja transmitido, não é? E depois nós vamos falar também sobre esse livro. Será um prazer muito grande. Que eu tenho a honra de ter alguns parentes aqui, mas que está faltando parente. Sempre falta, porque a gente... Nós vamos botar mais, né? Já é a segunda edição, revista e ampliada. Exato. Muito bem, muito obrigada por ter vindo e vamos tê-la aqui outras vezes. Se Deus quiser. Tá? Vamos cumprimentar o nosso público, dando um abraço grande no meu governador. Obrigada ao senhor. Vamos olhar aqui com o livro junto. Aqui assim.